Vamos para o nosso papo de hoje, então. A gente separou um tema para a gente falar da importância, né, de estudar a cultura árabe para a dança do ventre, para a sua vida de bailarina. E para quem não conhece a gente vai se apresentar, falar um pouquinho que nós somos bailarinas do Rio de Janeiro. A gente está há mais de 20 anos, né, nessa jornada da dança do ventre. A gente já morou, né, dançou, trabalhou por volta de 6 anos nos países árabes, em países como, me ajuda se eu esquecer algum. Vamos lá. Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Omã, Líbano, Egito, Jordânia. Iêmen. O que mais? Iêmen, Síria, Turquia, que não é árabe. Todos esses lugares a gente ou dançou, ou a gente se aperfeiçoou, né? Ou a gente esteve para aprender mais sobre a cultura. Então a gente se conectou com esse mundo e a gente trouxe muita experiência, né? A gente aprendeu bastante lá. E a gente também idealizou um curso chamado Conexão Mundo Árabe, que é desse tema que a gente quer falar um pouquinho hoje. Que a gente fala das nossas experiências lá e fala muito sobre a cultura. A gente vai falar um pouquinho aqui também. Mas é isso, assim, a gente vai fazer essa live hoje para falar um pouquinho, né, desse curso, né, que a gente idealizou e está dando prosseguimento a ele, no sentido da importância, né, do estudo da cultura árabe dentro da nossa dança, né? Não só da dança do ventre, como do folclore árabe em geral. E a gente vai traçar um paralelo de temas que a gente viu que são muito importantes, né, para a gente abordar dentro do estudo da nossa dança, que às vezes fica um pouco de lado, né? Muitas bases teóricas que a gente viu que são efetivamente importantes, né, no estudo da dança do ventre, e que a gente fica assim um pouco ligada mais na prática, né, quando a gente começa a estudar, e a gente não pode esquecer todas essas bases teóricas que a gente vai falar aqui. E assim, também, o que acontece? Quando a gente foi para lá, a gente passou muito tempo lá, a gente morou muitos anos lá, então, essa absorção da cultura pra gente ficou sendo mais comum, né? Que a gente passava o dia a dia lá, a gente vivia lá, então a gente vê muita coisa, a gente está vivenciando ali muita coisa, ficou na gente. Então parece que isso virou um pouco comum, né? Pra gente, pra nossa dança, mas assim, quantas bailarinas, quantas pessoas não tiveram oportunidade de ir ainda, ou não tiveram oportunidade de morar lá. Então a gente se sentiu até meio que assim, na obrigação de fazer algo para falar tudo, né, que a gente viveu, claro, coisas que a gente estudou além, né, da vivência para fazer também o nosso curso. Então a gente sentiu assim um pouco responsável de mostrar, né, o nosso olhar da nossa vivência lá para outras pessoas. Então por isso que a gente criou também, idealizou esse curso. Deixa eu falar um pouquinho como foi que a gente chegou lá, né? Quais foram as impressões que a gente teve quando a gente saiu daqui e chegou no outro lado do mundo. Porque, assim, são impressões na parte da nossa vida pessoal, né, da cultura, da vivência que a gente tem lá no dia a dia, e também da experiência no palco, a experiência na dança, que também é completamente diferente de muita coisa que a gente já tinha vivido aqui, né? Você não acha? Nossa! Totalmente diferente. Até porque, como a gente já tinha conversado, na época que a gente foi, não tinha todo esse mundo globalizado do jeito que é hoje em dia, né? Então a gente tinha muitas fantasias na nossa cabeça, né? A gente imaginava muita coisa que chegou lá, a gente viu que era totalmente diferente. E aí muitas coisas a gente não sabia mesmo o que esperar. Hoje em dia a gente já consegue ver, a gente tem acesso através de internet, né? A gente consegue ver muita coisa antes. Mas na nossa época, 2007, era um pouco diferente do que é hoje, né? Então, foi incrivelmente diferente do que a gente esperava. A gente brinca até que quando a gente pegava avião, passava no oceano para o Oriente, a gente entrava num outro mundo, né? Porque muda tanta coisa.
é uma visão tão diferente e quando você vai para lá e você mora lá, você fica muito tempo lá, você começa a respirar aquilo, né? Aquilo começa a virar a sua verdade, aquilo começa a virar a sua vida, né? Então, isso ficou dentro da gente, né? De experiência, como eu falei, pessoal, e também da dança, que tem muitos fatores que a gente vai falar algumas coisas aqui hoje também, que são bem diferentes do que a gente vivia aqui antes, tá? Então, a Gabi tá falando, é um portal, realmente. Quando você vai para lá, quando você viaja, você já sente muita diferença, você já vê muita coisa diferente na cultura. Agora, quando você mora, você respira, você fica com aquilo, parece que no seu corpo, né? Você começa a ficar muito, muito, muito conectado, né? Não, exatamente, é porque foi o que a gente já conversou nas aulas, o que a gente sempre fala. Não é que seja melhor ou pior, é só diferente. Só que essa diferença é tão importante e essa diferença tem que ser tão levada em conta que a gente não pode deixar de estudar. Porque essa diferença é que vai fazer o upgrade no nosso estudo, né? No nosso estudo de dança do ventre, no nosso estudo de folclore árabe. Então, não é que exista uma briga entre Ocidente e Oriente, ou que um seja melhor do que o outro, não. É porque, como é muito diferente, se a gente não abrir os olhos para essa diferença, a gente não vai conseguir aproveitar tanto o que a dança do ventre tem para dar para gente, né? O que aquela cultura inteira tem para nos oferecer. E assim, você estudar uma cultura é um processo de aprendizagem. Assim, você vai, como bailarina, colocar muita coisa na sua bagagem, na sua mochila, muita experiência, né? Você vai colocar muitas informações que vai fazer diferença na sua dança, sabe? Vai agregar demais na sua dança. Vai te dar uma riqueza grandiosa. Porque é aquilo, a gente vê a dança, né, como um pedaço. Só que existe um todo, né, em volta desse pedaço. Então, quando a gente olha, estuda a dança, essa arte maravilhosa, já é lindo quem faz isso. Agora, quando você consegue observar o que está em volta daquilo, com certeza é muito mais enriquecedor. Como eu falei, te traz bastante experiência. Isso é muito importante, né, pra gente como bailarina. E como a gente teve isso, né, muito ali no nosso normal, no dia a dia, né, a gente quer passar para vocês agora também o quanto isso é importante para vocês. Seja você bailarina profissional, seja você aluna, não tem distinção. É o quanto você quer agregar dessa cultura na sua vida e na sua dança, tá? Porque assim, a gente entende que por a gente estar estudando, né, como a gente já conversou várias vezes, como a gente está estudando uma dança étnica, independente da dança do ventre já ser uma dança mundial, né, ela é uma dança que é praticada em vários lugares do mundo. Ela tem uma etnicidade, né, ela tem uma cultura ali, que você não pode dissociar, não tem como dissociar. E o grande problema que a gente vê no sentido de nós estarmos no Ocidente, da gente ter aquela célula, né, ocidental, muitas coisas a gente não consegue acessar se a gente não se abrir para isso. E aí começa a surgir um monte de estereótipos, começa a surgir um monte de caixinhas, né? Começa a surgir um monte de coisas que não facilitam o nosso aprendizado, muito pelo contrário, dificultam. A gente fica cada vez mais distante. Então, por isso que essa conexão, né, que a gente está falando, que a gente quer sempre ligar a cultura ao estudo da dança, isso dá uma facilidade do aprendizado muito grande, porque a gente começa a entender coisas que a gente não entendia. Quando a gente chegou lá, muitas coisas começaram a fazer sentido. Porque aqui a gente tem o que é passado pra gente, né? E muitas vezes essa coisa passada, ela vai se perdendo, né? Vai se perdendo na língua, vai se perdendo pela falta do entendimento, né, da cultura. Então a gente começou a entender coisas que a gente achava impossível se a gente estivesse aqui, né, para entender. Claro, como a gente já falou, em 2007, o nosso acesso às informações eram bem mais reduzidos, né?
Então, a gente teve um boom, né? Um choque assim imenso, né? De tudo que a gente viu. Você concorda? E a gente sempre fala para as nossas alunas do curso, né? Que além disso tudo que você falou, né? Falando agora coisas mais da dança, assim, a gente vê diferença em tudo. A gente ouvia músicas aqui que nem tocavam lá. A gente fazia show com músicas assim, super diferentes, sabe? Então, muita coisa na cultura da vida mesmo, no dia a dia, e na dança é muito diferente. Então, a gente teve uma visão aqui, é como se a gente lá tivesse a visão do restante. Aqui a gente tem a visão de um pedacinho, né? E quando a gente foi para lá, a gente teve uma visão, assim, bem grandiosa dessa cultura. E, assim, a arte, ela não deixa de ser, né, uma expressão da cultura, né? Ela não deixa de ser essa demonstração cultural de um povo. Então, por isso que é muito importante a gente estudar o que está em volta daquilo que a gente se propôs, né? Da arte que a gente escolheu. Então, é muito importante. A arte também é uma ferramenta de sensações daquele povo, né? De sentimentos daquele povo, daquele local, daquela região, né? Então, expressa também muito isso. Então, por isso que é importante a gente estudar. Então, assim, dentro do Conexão, né, Mundo Árabe, que é nosso curso que tem esse objetivo aí, né, de conectar, o nome já diz, né, as bailarinas aqui com as informações que a gente teve de lá, com a nossa experiência. A gente fala muito, assim, sobre o mundo árabe, sobre a parte geográfica, né, que são mais de 20 países árabes. A gente mostra mais ou menos, né, as localizações, assim, para deixar as alunas já... Porque eu lembro que quando eu fui, ninguém sabia nada, assim. Eu tinha noção dos lugares, mas a minha família falava, onde é isso? Que lugar é esse? Eu lembro que eu fui para Omã, eu tive que olhar no mapa. Eu falei, onde que é Omã? Né? A gente às vezes não sabe, a gente ouve, de jeito nenhum. Não sabe direito. De jeito nenhum. Né? Então, Iêmen, você foi pro Iêmen, provavelmente teve que olhar. Depois que a gente chega lá, a gente já tem noção, né? Não, eu até mas, assim, falar que quando a gente vai... Assim... eu fui 3 vezes pro Iêmen, só que a primeira vez que eu fui foi, assim, um desespero. Desespero total, porque qual a informação que a gente tem do Iêmen aqui no Brasil? Nenhuma, zero. Inclusive as piores possíveis, né? Na verdade, a única informação que a gente tem do Iêmen é Osama Bin Laden é do Iêmen. Essa é a única coisa que a gente sabe aqui no Brasil, né? Se você botar Iêmen no Google, provavelmente vem isso. Isso, Al-Qaeda é do Iêmen. Então, assim, gente, é muito maior do que isso. Esse estereótipo, né, daquela coisa de vamos tomar cuidado com os árabes, que a gente estava falando sobre isso, né, dos estereótipos, dos clichês. Vamos tomar cuidado com os países árabes, vamos tomar cuidado com os árabes que não são conhecidos, que não são turísticos, tipo Iêmen. Vamos tomar cuidado com esses países, porque só tem terrorismo. Gente, não é absolutamente nada disso. Mas a gente precisou ir, Sim. A gente precisou conhecer, dançar lá para a gente mudar. Porque senão a gente não saberia, Sim. Né? E aí a gente viu uma infinidade de coisas, uma riqueza, uma profundidade de cultura, porque, como a gente estava falando, são 22 países árabes, mas, na verdade, cada um tem a sua história. Cada um tem o seu começo, Sim. Tem o seu surgimento, tem sua colonização, cada um tem a sua identidade. Então, por isso, a gente fez um estudo também de cada um que a gente vivenciou, né? Cada um que a gente trabalhou, que a gente morou, porque isso tudo faz diferença. Não importa só ser árabe, né? É muito além disso, tem muito mais história além disso, né? E faz muita diferença na dança. O país ele vai influenciar totalmente na dança do ventre que é praticada ali, no folclore que é praticado ali. Tudo isso faz diferença. E a gente começa a entender muita coisa a partir desse momento, né? Que a gente estuda as bases teóricas daquele lugar e daquele povo. Sim. E além da gente fazer essa diferença, né? Mundo árabe, a gente vê, né, as peculiaridades não só de cada país, mas de cada região também. A gente vai começando a entender diferenças que existem ali. Então, de várias coisas, aqui vou dar só um exemplo, por exemplo, de sotaque,
de regiões, né? A gente vai pegando músicas do Golfo, a gente vê que tem um sotaque diferente, né? Formas de falar diferente, dentre outros exemplos, né? Então, olha como isso é rico, né? Olha como isso é grandioso. Né? Então, isso tudo, como eu falei, vai... Pode falar. E quando a gente falou da região da onde são aqueles árabes, se eles são árabes do Golfo Pérsico, se eles são árabes da África, se eles são árabes daquela região do Levante, Síria, Jordânia, Líbano, isso tudo faz diferença. E faz a diferença na expressão da dança do ventre e na expressão folclórica. Então, a gente estudar isso engrandece demais. Não, e a gente indo e morando em cada país, a gente percebia, né? Como aquele povo funcionava ali no dia a dia, né? A forma, igual a gente tem aqui no Brasil, as pessoas, o carioca é de um jeito, né? O do sul é de outro, o nordeste é de outro, o jeito de falar, o jeito de se vestir. Então a gente foi, né, adquirindo muito esse olhar, assim, né? Às vezes até a gente olhava e já falava, esse cara aqui é do Líbano, do jeito que fala. Então a gente vai pegando, assim, as manhas, né? Ali no dia a dia, porque é no sangue. É aquilo que a gente está ali vivendo. Exatamente. E lá também, por exemplo, aqui a gente até está no mesmo país, né? Lá não, são países diferentes. Então, normalmente as pessoas do Ocidente generalizam por desconhecimento mesmo, né? O árabe de uma forma geral, como se eles fossem um bloco. E não são. Não são. Muitos até não querem nem ser considerados árabes, né? Se você chamar de árabe é até uma ofensa. Então, assim, eles querem, né, a individualidade deles, né? Então, assim, o que acontece é que você separar, né? Você estudar a fundo cada país, né? Cada povo faz uma diferença imensa no seu entendimento da dança em geral. E isso é que a gente está buscando. A gente está buscando isso. Acabar com as generalizações, com os clichês, né? Com as rotulações. Porque é natural você fazer isso quando você não conhece, né? Você precisa se aprofundar para você não fazer mais. A gente fala também, né? Tô colando aqui. Da dança do ventre, sua provável origem e sua linha do tempo. Então, na verdade, a gente pegou, né, como a gente já falou, nesse curso, a gente se juntou e viu o que seria de importante, né? Porque tudo é importante, mas a gente precisa de uma organização, né? O que seria de importante? O que eu, na verdade, foi isso. O que eu gostaria de ter aprendido quando eu comecei a estudar dança do ventre? Como se fosse uma coisa assim, um apanhado dos assuntos que são pilares, né, do nosso entendimento. Então, claro, a gente quis falar primeiro, né, do mundo árabe, e aí depois a gente entrou nessa provável origem da dança, que lógico, né, que isso nunca saberemos, né, mas a gente debate, a gente busca várias fontes, a gente pesquisou muito, né, várias manifestações artísticas, né, várias manifestações de dança e coisas assim bem ancestrais, né? Então a gente vai num bate-papo tentando pegar um fio, né, que nos conduza para o que a gente faz hoje em dia, né? Sem verdades absolutas, porque não tem, né? Não tem como. E aí a gente achou isso importantíssimo também, essas prováveis origens da nossa dança, dessa dança que a gente ama tanto, né? E que faz tantas transformações na vida de todo mundo. Né? A gente fala também nessa aula, a gente fala sobre a transição, né, dessas danças de rua para a dança mais profissional, para a dança que virou mais, assim, que as pessoas trabalhavam, né, ganhavam, enfim, tinha essa troca. E também a dança de palco, né, as bailarinas fizeram história aí, através também do cinema árabe. Então a gente vem trilhando esse caminho aí, dessa provável origem até o que a gente vê, né, hoje em dia. Porque a gente começou... Fala aí que eu vou ler aqui. A gente começou, né, fazendo esse apanhado do que seria a provável origem da dança.
para o que efetivamente é considerado a origem da dança do ventre. Porque, na verdade, a gente só pode dizer do que a gente conhece documentado, né? Do que a gente tem estudos sobre isso, né? Então, a gente começa com essa parte inicial da nossa dança do ventre, né? Então, a gente começa a ver todo aquele estudo dos primeiros profissionais, né? Que trabalhavam com a dança do ventre, que ganhavam dinheiro, né? Que faziam disso um trabalho, né? Aí depois a gente viu todo o estudo da transição da dança que era feito dentro de casa, ou que era feito na rua para os palcos, né? Depois a gente viu a parte do cinema, que foi o que levou muito a dança do ventre para o mundo, né? Que aí a gente... Quem é que nunca viu filmes hollywoodianos, né, com dança do ventre? É impossível. E depois as bailarinas que efetivamente foram importantes, fizeram história, né? E que deram contribuições para a nossa dança atual, né? Para a dança do ventre que a gente vê hoje em dia. A gente fez uma linha do tempo. Deixa eu ler o comentário aqui. A Bruna está falando: nossa, outro mundo depois do curso, abriu meus horizontes e quero ir para ontem. Ir para lá, né? Já até falei com as meninas, precisamos nos organizar. Eu vi que não conhecia quase nada da cultura árabe. Legal, Bruna, que bom, que gostou. Tá, feito o módulo 1 do Conexão, maravilhoso e enriquecedor. Vou entrar no segundo módulo. Ah, Tati, que bom. A parte das bailarinas também foi enriquecedora, super concordo com a Tati. Isso. Então, que bom, assim, porque depois as meninas que estão aqui podem falar como isso agregou para vocês na dança. Como que vocês, né, como vocês colocaram isso na dança de vocês? Como isso ajudou a dança de vocês na prática, tá? Quem quiser botar aí, depois a gente lê. Uma coisa importante que a gente fez esse primeiro módulo teórico, né? Esse primeiro módulo foi um módulo teórico, porque a gente quis criar realmente bases teóricas para o nosso estudo, porque como a gente já, né, conversou outras vezes... Na nossa dança, né, no nosso estudo de dança, quando a gente se matricula numa escola, quando a gente contacta uma professora, realmente tem muito conteúdo, né? A dança do ventre tem muito conteúdo. E fica muito difícil para a professora conseguir passar teoria e prática, né? Em uma hora e meia de aula, é muito difícil, né? Então, a gente se ateve exatamente a essa parte teórica, né? Das bases teóricas da cultura, como a gente já falou, né? De toda a parte do mundo árabe, a gente fala de sociedade, a gente fala da pinceladas, né? De religião, de organizações, né? De cada país que a gente morou, que a gente conheceu, depois da dança. Isso. A gente fala da nossa experiência de dança, né? Porque a gente falou do início da dança do ventre e a gente falou da nossa experiência de dança, né? Porque mesmo a gente aqui fazendo dança do ventre, né? Trabalhando com dança do ventre, quando a gente foi lá dançar, é outra coisa. O portal se abre e é completamente diferente. É aquilo, não é melhor nem pior, é apenas diferente. E é essa diferença que a gente precisa passar. Porque é essa diferença que vai agregar na dança de todo mundo. Porque agregou na nossa e vai agregar em todo mundo. Esse olhar, né? É você virar a chave. Você vira a chave e você se abre. Você tira a lente ocidental, coloca aqueles olhos de quem quer ver, né? Olhos de enxergar. Então, para a gente até, né, pode falar um pouquinho sobre isso, dessa história, dessa virada de chave da nossa dança. O que você achou que foi a sua virada de chave lá? Vou falar, deixa eu só ler o que a Nilde falou aqui. O conhecimento da cultura nos faz respeitar e valorizar ainda mais a dança do ventre. Perfeito, Nilde, isso mesmo. É muito importante. Antes de eu responder, que você já tinha falado, a gente fala lá dentro do curso, a gente mostra um a um dos países que a gente foi. A gente fala detalhes do que a gente passou em cada um. Na parte da dança, nos que tiveram dança, na parte do que a gente visitou. Tudo a gente vai falando, todas as nossas experiências, curiosidades lá. Então tem mais de 7 países lá que a gente passa um a um
comentando, né? Vocês vão ver vídeos, vão ver fotos, vão ver micos, várias coisas também que a gente passou lá. Então, para mim, a virada de chave, assim, acho que chegar lá foi uma virada de chave, porque é tudo tão diferente, como a gente já falou aqui, né? E aquela frase, depois que você vê algo, você não desvê, né? Isso. Não tem como você deixar de ver. Então, você só vai acumulando bagagem. Você tá ali na fonte. É muito maravilhoso, entende? Parece que você se encaixa. Tipo assim, deixa eu ver agora como é que é a coisa. Sabe? Tipo, eu sempre dou esse exemplo. Né? Parece que você se encaixa. Europeia. Foi muito boa essa frase. Parece que você se encaixa. Excelente. Eu também achei isso. Você encaixa, tipo assim, você encaixa a última peça do jogo, assim, tipo, pá, agora fechou o jogo. É pra isso que eu faço. Como fala. Isso. Como eu sempre dou esse exemplo, como, sei lá, uma europeia está estudando samba lá na Europa. Beleza, maravilhoso. Mas imagina se ela vem aqui. Ela pega a coisa na fonte, ela vê como é que ela estuda como é que é o povo daqui, como é que a gente vive, qual é o clima, como a gente fala, o nosso jeito. Poxa, muito mais fantástico, né? Você agrega muita coisa. Então, para mim, foi a virada de chave total nesse sentido, de agregar o resto. Assim, parece que veio o restante que não é o resto, né? Tudo, assim, tudo que faltava. Né? Então foi maravilhoso. Deixa eu ler aqui. A Bruna botou: minha dança está mais raiz. Ter contato com a base foi incrível. Estou dando muito valor aos passos básicos de dança que são dados no iniciante. Hoje trabalho em limpá-los. Legal, Bruna. Show. Tati, quando você passa a conhecer a cultura, a dança automaticamente se transforma. Lindo? Perfeito. Parece que é isso mesmo. Vem assim o combo, né? Vem tipo junto. Isso. Né? Não, isso eu acho. Então, eu senti isso mesmo. Parece que naquela hora você chega e fala: é para isso que eu estudo e que eu sou bailarina de dança do ventre. As coisas fazem sentido. Tudo faz sentido. Tipo quase um nossa, eu nasci para ver isso. Tipo, sabe? É muito para quem ama a dança, né? Quem, sei lá, vive disso, ama, é apaixonada. Nem precisa viver disso, mas quem ama, você fala assim, gente, eu nasci para ver isso, eu nasci para estar aqui, eu nasci para vivenciar isso. Entende? Porque a última peça do quebra-cabeça, assim, tipo, pá, encaixa. Isso, aí você consegue ver o desenho do quebra-cabeça, sabe? Sem dúvida. Sabe aquela peça grande que faltava, que você não sabia identificar o desenho, quando entra a peça fala, agora eu vi o todo. Isso. Né? Então, e não muito importante. E não é só o caso, por exemplo, você tem que dançar lá para... Não! Só que quando você se conecta com a cultura, porque a gente se conectou, foi uma forma de conexão. Sim, quando você se conecta com a cultura, quando você entende o porquê de várias coisas que você faz, que você aprendeu, que você não entendia, você fazia no automático. As coisas eram passadas, teoricamente, e sem... Às vezes, né? Não tudo, mas às vezes sem o link. E aí você... quando, né, no caso, a gente foi lá, mas é só uma forma de você se conectar. Quando você se conecta com a cultura, de qualquer forma, é só você querer se conectar. Tudo passa a fazer sentido. Então, não é uma... para poucos, né? Você tem que ir lá, você tem que morar lá, você tem que... Não, gente, não é isso. Mas você precisa se conectar com a cultura. Você precisa se conectar com o que cada país tem a oferecer em relação à dança. O que eles têm a oferecer culturalmente para a gente agregar, porque aquela bagagem vai ser levada por nós para o palco. Sem dúvida nenhuma. Quando a gente for se expressar através da música, quando a gente for se expressar através de uma dança regional, a gente vai se expressar com muito mais autenticidade, né? Com muito mais propriedade. E esse curso é uma dessas oportunidades. Mas a gente super indica quem puder ir lá, quem puder viajar para lá. A gente... No nosso grupo do Conexão Mundo Árabe, a gente fala tanto disso que já tem várias meninas
formando, né, um grupo para querer ir quando puder, né, quando tudo isso melhorar, para poder conhecer de perto, porque realmente é uma diferença, assim, muito grande você estar lá também, né? Nilde, amplia muito nossos horizontes quanto ao sentimento na hora de dançar, mas ficamos babando, pois é muito longe para mim ter essa experiência na minha vida. Nilde, tudo pode acontecer. Oi, Cris. Tudo pode acontecer, vamos que vamos. Ó. Sonhar é para todo mundo. Se realizar também. Claro, com certeza. Gabi, conhecer a cultura... Mas é o que a gente fala, né? Você é só uma forma de conexão. A gente não... Imagina, a dança é para todo mundo. Dançar bem é para todo mundo. Se conectar com a cultura é para todo mundo. É só você querer. Sim. O que a gente acha que não vai dar mesmo é você dançar a dança do ventre ou folclore árabe única e exclusivamente como se fosse uma sopa de passos e técnicas. Não. Tem muita coisa além disso, né? É um mundo. É só uma pontinha do iceberg, né? Existe um iceberg inteiro ali. Verdade. São algumas pecinhas só do quebra-cabeça, mas tem aquele quebra-cabeça de 1000 peças. Então, lá você traz milhões de peças do seu quebra-cabeça. Exatamente. Gabi, conhecer a cultura faz todas as peças da sua dança se encaixarem. Perfeito. Dominique, eu tenho uma atração pela cultura árabe. É como se eu tivesse sido fenícia na outra vida. Ai, que legal! Ó, tem que fazer nosso curso então, Dominique. Deixa eu ver se mais alguém falou. O Cris, eu vivo essa cultura diariamente, agora vivo como um local aqui. É muito quando a gente respira, né? Como eu falei, seja aqui, seja fazendo curso, seja estudando de alguma forma cultura, você já tá, né? Você já tá com ela dentro de você, né? Sem dúvida. Indo pra lá vai ser mais ainda, mas você gostando, se apaixonando, estudando, já, meu Deus do céu, né? Maravilhoso. Nilde, será? Não, tenho certeza, tá? Eu acho que a gente tem que sonhar, assim, quem deseja conhecer, a gente tem que sonhar, assim, que é possível e que a gente pode estar lá, que eu super acredito que se realiza, gente. É só a gente querer e buscar, né? E ter ação para isso. Tudo isso que a gente falou até agora, a gente fala no módulo 1, né, do nosso curso, Conexão Mundo Árabe, que tem mais ou menos 40 vídeos, tá, de aulas, porque a gente... Tem bônus, tem um monte de coisa dentro do curso. Então, esse módulo 1 é teórico. A gente fala também, a gente mostra, não só fala, né? Da nossa experiência de dança lá. Então, a gente mostra vídeos nossos lá, né? A relação com músicos, isso na verdade vem no módulo 2. Mas vídeos nossos de dança, como a gente se portava no palco, o que tinha de diferente daqui, os tipos de música, como é que era o show, né? Tudo isso a gente... fala no módulo 1. Então, tem bastante aula lá para quem quiser aprofundar, tá? Isso só no módulo 1. E no módulo 2, que a gente está agora, está em andamento, a gente fala do mundo árabe em relação à música, não em relação à dança só, em relação à música. Então, também vai ter muita experiência nossa em relação à música, aos músicos, né? Banda, cantores, como era o nosso show lá. Também a relação do árabe, do próprio árabe, que a gente percebeu com a música. Vai ter parte prática e vai ter um monte de coisa, né? Então, a gente está agora no andamento do módulo 2. A Bruna está falando que ela apelidou de Belliflix, né? Que é viciante ficar vendo. Sim, Belliflix, é isso mesmo. Ela sempre posta pipoca e vendo as aulas. Muito bom, muito bom. E aí, o nosso objetivo com esse curso é exatamente isso, né? Essa conexão que a gente quer criar, né, com as pessoas que amam a cultura e que querem saber mais, querem conhecer mais, né? Porque a gente sente que isso é muito importante, como a gente já disse desde o início, né? Então, a gente resolveu, depois de muito tempo, a gente se viu nessa necessidade, não, a gente tem que falar, a gente tem que contar. Foi nossa experiência única, né? Então, a gente precisa fazer com que isso seja passado adiante para as pessoas aperfeiçoarem a dança. E a gente fala também, né, que é muito legal, aqui a gente vai falar um pouquinho, do que lá é importante ter na dança que às vezes a gente não valorizava aqui, né, que a gente não fazia aqui.
até por dinâmicas diferentes de shows e, enfim, da plateia, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu faço, né, de live com bailarinas de fora é que todas falam a mesma coisa que a gente sentiu e todas falam. Por exemplo, você tem que ter interação com o público, não tem como. Você tem que interagir com o público, você tem que fornecer essa conexão, essa troca, né? Só dançar e subir no palco, subir e dançar e pronto, não trocar, vai agregar. É complicado, não rola. Entendeu? Então, por exemplo, a interação com o público é muito, 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 muito importante. É praticamente vital, né? Para você poder dançar lá para esse povo. Eu acho, né? que essa coisa da interação, né? Porque eu já ouvi muitas pessoas falando que, mas é porque lá você precisa se conectar porque você está no mundo árabe. Aqui você não precisa porque a pessoa não está entendendo nada que você está falando, que você está fazendo. Não está entendendo a música, não está entendendo a dança. Mas é igual no sentido de que, pela pessoa não estar entendendo a música que você está dançando, se ela se sentir conectada com você, se ela se sentir conectada com a sua energia, se ela se sentir conectada com a sua expressão, com o seu carisma, com a sua entrega, não interessa a música, não interessa a dança, ela vai se conectar com você como bailarina. Então, o importante é você estar conectada com a sua dança. E é isso que a gente busca, né? É isso que a gente tenta ajudar nessa conexão, né? Então, lá, sem dúvida, se você só fizer a técnica, não vai agregar. Não vai. Até porque, por vários motivos, né, inclusive, né? Não vai agregar pelo tipo de povo, né? Pelo povo árabe ser quem ele é. Não vai agregar pela importância que tem a música para eles, pela importância da dança, né? Não vai agregar. Mas aqui também, mesmo não sendo essa importância, existe a pessoa que está performando, né? Esse link entre a plateia e você vai fazer toda a diferença. E tem uma frase que eu gosto muito, que é gente se conecta com gente. Então, a pessoa não vai se conectar só com um conjunto de movimentos. Claro que o movimento é importante, a técnica bonita e bem feita, ninguém está excluindo isso, gente. Isso já está no pacote, tá? Agora, só isso não sustenta. Não. Porque gente se conecta com gente. Tem que ter você na sua dança. Tem que ter o seu sentimento, a sua emoção. Porque a gente quer se conectar o quê? Com outras pessoas que também têm sentimentos, também têm suas alegrias, suas dores, tem tudo. Exatamente. Né? Eu não quero chegar lá e me conectar só com um conjuntinho de movimentos. Não, eu quero ver a pessoa, a energia daquela pessoa que está fazendo aqueles movimentos. Então isso é muito, muito importante. E isso lá é importantíssimo, como a gente está falando. Né? Não é só a técnica faz parte. Agora, tem outras características que se você não tiver... Isso. É muito vital para continuar dançando lá. Não, com certeza. E aqui o que acontece é que, por essa distância toda, né, entre Ocidente e Oriente, como a gente sempre fala, essa dicotomia, né? Não é melhor nem pior, mas é diferente. Então, aqui, se você só estiver dançando tecnicamente perfeito, vai ser lindo, maravilhoso, tá, beleza, mas se você estiver dançando tecnicamente perfeito, mas com entrega, com emoção, com alma, vai ser muito melhor, muito mais bonito, sem dúvida, porque a pessoa vai se conectar com isso, ela vai se conectar com você, e você é na dança o que você é na vida, então quanto mais elementos você agregar na sua dança, muito melhor, né? E assim, vamos contar, né, gente? Segredo. Vocês acham que a gente dançava lá fora, a gente sabia todas as letras de todas as músicas? Claro que não. Óbvio que não. Não, a gente não falava árabe, a gente não sabia todas as letras, não decorava. Não. Mas a gente dançava sabendo que a gente tinha que ter uma conexão. E eu lembro que uma vez eu estava no Oman, veio um senhor árabe e falou assim, eu fico impressionada que você é brasileira, né? E outras aqui, eu sei que vocês não sabem falar. Muitas não sabem, mas parece que vocês sabem o que a música está falando. Porque é sentimento, porque é emoção. E isso é fundamental na dança. Isso todo mundo pode fazer. Todo mundo é capaz. Porque isso é vital.
todo mundo. Basta você colocar suas emoções, basta você ser você ali, naquela dança, tá? Além dos movimentos. Bom, o que mais que a gente pode falar que foi muito importante pra gente lá na dança? Por exemplo, essa parte da interação, a gente já falou, da emoção, que é muito importante, né? Essa questão também que a gente chegou lá, né? E a gente dançou muitas músicas que a gente não conhecia. A gente ter esse estudo também, né? De sair sempre das mesmas cantores, sei lá, abrir o horizonte pra gente aprender, estudar aquelas músicas mais antigas, sabe? Também. A gente agregar no nosso repertório de dança, de ouvido e de dança, outros tipos de músicas, porque o repertório lá era completamente diferente. E quando eu faço as entrevistas aqui com as bailarinas que dançaram lá, várias falam assim, você teve dificuldade quando você chegou lá com o show? Aí tem gente que fala que teve, como eu tive, porque eu ouvi algumas músicas aqui, como eu falei, que lá, né, foi a primeira vez que eu ouvi. E outras que falavam assim, não, eu já tinha pego as músicas, eu já conheci alguém que dançava lá e já tinha me passado as músicas que mais ou menos a gente dança lá. Então, é bem diferente também nesse quesito. Fora toda a dinâmica de show, que geralmente a gente dança 1 hora, com banda ao vivo. Imagina a diferença de você dançar de CD, 5 minutos, 4, e você dançar com uma banda ao vivo 1 hora. Nossa, totalmente diferente. De sapato, né? Então, assim, é muita, muita, muita coisa que faz diferença. Tá? Então, é uma bagagem, como a gente já falou, que a gente traz, que é gigantesca, gigantesca. Não, sem dúvida. Vamos ver aqui mais. E a coisa também, essa interação, né, como a gente está falando, e a troca, né? A troca, porque o que acontece? É claro que a dança, ela tem vários sentidos, né? E às vezes você quer dançar mais para você, né? Às vezes você está num momento mais introspectivo do seu dia. Lá a gente tinha que dançar todos os dias, aqui não é o que acontece, né? Mas de qualquer forma, quanto mais você dança, mais você se conecta com quem você, para quem você está dançando, né? Com a sua plateia. Então, eu já vi vários casos aqui de pessoas que falaram, nossa, que bailarina maravilhosa, você viu como é que ela sorri pra gente o tempo todo? Você viu como é que ela é simpática com a gente? Então, assim, na verdade, o que a pessoa quer é isso. Ela quer uma conexão. Uma conexão. Então, lá, eu senti isso no mais alto grau, né? Mas aqui depois eu vi que isso também você tem que fazer aqui, né? De formas diferentes, lógico, né? De formas diferentes. Mas se você não fizer essa ponte, aí você vai ser só mais uma pessoa dançando. Lindo, mas só mais uma. Acaba caindo mais na parte física, né? Daquela coisa só corporal. Que também é lindo, mas a interação e a troca agrega, né? Agrega aquilo que a gente fala, a conexão do ser humano com o ser humano. Então, isso é muito importante. Então, assim, o nosso curso, a gente tem esse objetivo de trazer bases teóricas para poder consolidar a parte prática, técnica de vocês, tá? Para vocês fazerem esse aprofundamento, aprofundar no estudo, né, da dança, dar também essa visão mais ampla do todo, de onde essa arte está inserida. E também, assim, envolver vocês num grupo, né, que quer a mesma coisa, um grupo que quer estudar. Nosso grupo tem muita troca lá dentro do Zap, tem muitas informações que a gente troca, né, uma agregando no grupo. Então, o poder do grupo também é muito, muito importante, porque mais conteúdos que a gente aprende, né? Então, isso tudo que a gente tem de objetivo. E, lógico, passar a nossa experiência, que é pessoal, né? Então, eu acho que de várias bailarinas que vocês podem estudar aí, vocês vão pegar mais ainda repertórios nossos, né? Da nossa vivência, da nossa experiência lá. Então, a gente está muito, muito feliz com esse curso. Está sendo assim, um mimo nosso, né? A gente ama. Era o curso que eu queria ter feito a gente faz quando eu entrei.
Aham. A gente queria ter feito, porque a gente não teve isso, né? Por causa da época, enfim, poucas informações, mas vai agregar demais, demais, demais na vida de vocês como bailarinas. Quem quiser saber mais sobre o curso, vou pedir se a Bruna estiver aqui para ela botar o link pra gente do site. Quem quiser saber mais, só clicar se a Bruna estiver aí. Agora, só lembrando que não é um curso só teórico, é um curso teórico prático. No nosso caso, primeiro módulo 1 foi só teórico. E agora que a gente módulo 1 vai estudar sobre música, ele vai ser um módulo teórico prático. Obrigada, Bruna. A Bruna botou aqui o... Deixa eu ver se eu consigo fixar. Não sei. Vou fixar aqui. Quem quiser pode clicar, tem todas as informações lá, a gente tem as aulas detalhadas lá, o que você vai aprender, as aulas bônus que vocês vão ter também, tá? A Dominique está perguntando qual é o perfil da bailarina internacional. Tem várias bailarinas internacionais, aqui você está vendo duas. Independente de qualquer coisa, né? Independente de todo desse filho nosso, né? Meu e da Marcele, do Conexão Mundo Árabe, a gente acha, e vamos sempre bater nessa tecla, que a dança do ventre não é só passos, não é só técnica. É uma dança étnica, nós precisamos estudar a cultura, nós precisamos estudar a base dessa dança de forma teórica também. A gente precisa estudar todos os pontinhos, né, as peças do quebra-cabeça que formam essa coisa enorme que é a dança do ventre, está presente em vários países e que tem várias danças populares, né, dentro. Então, assim, estudar a cultura vai ser muito importante sempre no desenvolvimento, né, da dança de vocês, na base, no aperfeiçoamento. A cultura árabe é riquíssima, milenar. Então, a gente vai sempre bater nisso, que é extremamente importante o estudo aprofundado dela.